Eu tenho açaí no dente ou não? Agora saiu, tá pronto. Saiu, tamo pronto então. Tamo aí, Antônia. Como é que você tá? Tô bem, obrigada por me receber aqui. Pô, obrigado pela presença. Eu te conheci muito mais pelo Gui Braga, né? Que falou muito de você, ele mandou o teu currículo inteiro, inclusive, porque ele tava louco pra gente se aproximar, se conhecer, aproximar o movimento da Parley com a Magic. E tô honrado de estar aqui com você, tô curioso para conhecer a pessoa, a lenda também. Então vamos que vamos. Obrigada, Gui Braga, me botou lá em cima. Espero chegar na expectativa aí. Não, você vai. A conversa aqui é bem leve, a gente traz especialistas de inovação, líderes socioambientais, celebridades para ter diálogos ricos sobre esse ecossistema de impacto e muito para tanto conscientizar as pessoas, de um certo jeito entreter as pessoas em pautas interessantes que vão promover um futuro mais sustentável. Então a conversa é para ser leve, sente em casa, tá? Eu tô em casa, exato, tudo certo. Mas, Antônio, me fala um pouco sobre você, assim, como profissional. A gente estava até falando um pouco e eu falei, cara, porque eu quero ter essa conversa no podcast, né? Que a gente estava falando um pouco sobre nossa experiência, assim, pelo mundo, né? Sim. Você é brasileira, você nasceu no Brasil? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. E com 8 anos de idade, a minha mãe casou com um americano, então tive a oportunidade de morar em Nova York, estudar um pouco lá. Com 8 anos você foi pra lá? Com 8 anos. Eu fui com 6. Irado. Aí a cada 6 anos da minha vida algo acontece que eu me mudo, assim. Aí 6 anos depois eu voltei pro Brasil, 6 anos depois eu voltei pra lá. Mas aí já estava muito ligada aos oceanos e ao meio ambiente na época, aí já não queria mais muito ficar em Nova York, numa cidade muito urbana. Aí comecei a ir mais para a Costa Oeste, tive a oportunidade de morar em Santa Bárbara, morei um tempo no Havaí também, mas o Rio de Janeiro é casa, é incrível, né? E é onde a gente realmente... eu acho que no trabalho que a gente faz, que a gente sente que a gente pode fazer uma diferença assim, muito grande. Então estou muito feliz de estar de volta em terras cariocas aqui no Brasil e poder trabalhar um pouco mais com a nossa cultura e com a nossa costa. Irado, não, nossa potência, né, que é a cultura brasileira. E, pô, muito legal saber que tem muitas similaridades assim na nossa história. Eu fui pra fora com 6 anos. O meu irmão foi estudar em Santa Bárbara, na UCSB. Você estudou na UCSB? Foi, onde eu me formei. Irado. Então, UCSB é um dos motivos que eu fui pra Califórnia, porque eu fui visitar ele morava ali no Ivy, Cara, fui pra bagunça. Vista. Isso aí era uma bagunça, isso aí eu evitei. Cara, aí eu, enfim, aí criança, adolescente, né, fútil, do jeito que adolescentes são, e aí eu fui caçar esse California Dream e tal, vivi toda essa loucura, mas eu também, com o tempo, fui muito impactado, né, acho que o surf me aproximou muito com os oceanos nesse sentido, na Califórnia comecei a surfar intensamente. O que foi que despertou essa conexão sua com o oceano? Foi o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem essa proximidade com os oceanos, tem a cultura muito baseada ali na praia, ou foi algum outro gatilho que te fez ter esse carinho pelo oceano? Eu acho que tiveram alguns momentos assim na minha vida que foram aqueles momentos assim que a gente faz uma curva, assim, que alguma explosão acontece na nossa cabeça, né? Primeiro sim, crescendo no Rio, sempre na praia, meus irmãos sempre me levavam muito, eu tenho madrinhas e padrinhos também que gostam muito, então eu tinha isso de ficar muito tempo no mar, assim, como criança, então eu tenho, acho que uma das memórias mais antigas que eu tenho da minha vida é relacionada à água, é relacionada aos oceanos, então isso já está no DNA, assim. Com 15 anos eu comecei a surfar no arpoador, ir pelo rio, mas aprendi ali no arpoador e fiz muitos amigos e conheci assim, pessoas muito queridas na minha vida. E o surf começou a me levar para outros lugares também que eu talvez não teria ido. Então, através do esporte dos oceanos, assim, eu comecei a realmente me apaixonar não só por toda essa cultura, mas por todo um estilo de vida mesmo que os oceanos trazem para a gente, através de esportes, de amizades, de lugares, de sensações, de emoções, de perrengues também, né, que a gente passa. Muito. E aí, assim,
Eu sou geógrafa, né? Eu me formei em Geografia e Estudos Ambientais, depois fiz um MBA em Gestão, mas eu sempre tenho uma lembrança assim, de olhar para o horizonte, ver aquela linha reta e ficar pensando até onde que meus olhos estão enxergando, que distância é essa. Mas ainda assim ver os oceanos de uma forma de superfície. E aí eu acho que o meu último ponto, que foi aquele que amarrou assim de vez para mim, foi quando eu tive a oportunidade de olhar para baixo, assim, de botar uma máscara de mergulho e ver toda a vida que existe ali. Aí, claro que tinha que ser no nosso Brasil, num dos lugares mais lindos que existem nesse planeta, que foi em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Que eu tive a oportunidade de fazer mergulhos pela primeira vez na minha vida e eu fiquei assim... tem um termo horizonte geográfico, né? Que esse é o lugar onde você conhece. Até que ponto você conhece. Uma vez que eu botei essa máscara de mergulho e olhei para baixo, é como se o meu mundo tivesse ampliado muito, né? Até porque o nosso planeta é 70% oceano. A gente chama de planeta Terra, mas deveria ser planeta Água. Total. Então acho que assim, foram esses 3 pontos desde a infância, o surf, mas o mergulho foi o que realmente me fez conectar assim, de vez e todo esse estilo de vida e cultura que os oceanos trazem pra gente. Cara, eu me identifico muito com a tua fala, assim, eu também tive vários momentos, mas eu também tive uma experiência de mergulho que, assim, cara, eu me senti tão bem lá embaixo. Cara, era tipo, esse mundo aqui embaixo, né, também. Pô, é um outro mundo, né, e você vê quão importante é a gente preservar aquele oceano. A gente fica muito na terra, obviamente, por uma questão importante, fala muito sobre as plantas e tudo mais, mas esses dias eu tive a honra de escutar muito sobre a economia azul, né, a economia em prol dos oceanos e soluções de algas que, né, são tão importantes para sequestrar CO2 quanto a florestas, né? Então, você acha que hoje o oceano ainda é desmerecido nesse sentido da importância dele, ou você acha que de fato está tendo o reconhecimento merecido em termos de atenção? Porque se fala muito sobre crédito de carbono e tudo mais, mas eu sinto que é mais em relação a florestas e tudo mais, sabe? Sim. Você acha que eu estou enganado ou é por aí mesmo? Eu amo essa pergunta, Thais, porque totalmente tá assim de lado. A gente vê até em eventos globais nas Nações Unidas de mudanças climáticas, COPs da vida, e é sempre assim o do canto, o último lugar que as pessoas chegam. Essa ligação com o meio ambiente, quando as pessoas do meio ambiente pensam em meio ambiente, elas pensam muito na terra mesmo. Só que assim, os oceanos, eles, como eu falei, cobrem 70% do nosso planeta, regulam tempo, clima, né, tornam esse planeta habitável. A cada 2 respirações que a gente faz, uma vem dos oceanos. Assim como a gente aprende fotossíntese na escola, um processo similar acontece embaixo d'água. Então, o ar que a gente respira, além de transporte, acho que mais de 3 bilhões de pessoas têm trabalho e alimento que vem dos oceanos no mundo. Então, assim, é um impacto enorme. Além de, né, todos os esportes, a beleza, todo mundo espero que já tenha tido um momento de ver um pôr do sol e dar aquela respirada, ou de só sentar na praia e sentir essa beleza. O pôr do sol da Califórnia é surreal, né, cara? Eu prefiro do arpoador, hein, Thais? No verão. No verão, é caótico, é muita gente, mas é bonito pra caramba. É verdade. Então, assim, os oceanos, eles têm uma importância enorme na nossa sobrevivência. Água é vida. Sem água a gente não tem verde, a gente não tem azul, a gente não tem ar, a gente não tem vida. Então, em um planeta coberto de água, os oceanos, eles têm uma importância muito grande. Sim. Infelizmente, sim, ainda é algo meio de escanteio. Mas eu sou uma pessoa otimista, assim, então eu gosto de ver isso como uma oportunidade. Sim. Se isso está de lado, tem algum buraco ali, vamos cobrir esse buraco, vamos começar a falar mais sobre isso, vamos trazer mais pessoas para o movimento sobre isso. Então,
para mim, é muito mais uma oportunidade do que uma desvantagem. Perfeito. Eu concordo muito com você. E por que será? Você acha que é uma questão, um tema que você fala muito legal, que é tipo a desmistificação sobre esse impacto dos oceanos e o que é necessário para alguém cuidar e se envolver, né? Tipo, você não precisa ser um biólogo, você não precisa ter toda essa formação que você teve para poder estar contribuindo ali para os oceanos. Por que talvez está ali de segundo plano? Tipo, será que é porque nem todo mundo vive numa cidade costeira? Será que é porque as pessoas sentem medo do mar? Eu sei que como surfista, eu sinto que a maioria das pessoas não tem entendimento do mar, assim, em termos dos pequenos nuances assim, do mar e do oceano. Não é coincidência que muitos ambientalistas, eu estava num painel com o Bruno Campos, do Limpezas de Praias, e com o Simão da Ruth, e os dois falando sobre como o surf contribuiu para eles virarem ativistas ambientais, né? Você mesmo acabou de falar sobre também, mas nem todo mundo é surfista, nem todo mundo tem esse contato. Por que hoje tá de lado? E como que a gente pode desmistificar e trazer todo mundo para essa pauta de preservação dos oceanos? Eu vou responder essa pergunta em 2 partes, tá? Se você me permite. Responde em 10 partes, a gente está aqui em casa. Então, em casa, vamos lá. Então, em 2 partes. Primeiro, sim, claro que tem uma influência de quem não está na costa, não tem essa conexão. É mais difícil de ter esse carinho e esse amor. Tem uma frase de um famoso oceanógrafo, que foi o Jacques Cousteau, que ele diz que a gente só cuida do que a gente ama. Então, assim, hoje eu sou diretora global de educação da Parley for the Oceans, né? E eu tenho muito orgulho, assim, de ter no meu escopo de trabalho um pontinho ali que é fazer pessoas se apaixonarem pelos oceanos. Isso está escrito no meu escopo. Tá no contrato? Tá no contrato. E porque é isso, assim, se a gente não conhece, como que a gente vai querer cuidar? Então, trazer esse conhecimento, e aí tem muitas formas, né? Assim, uma das formas que a gente usa é a imersão. Tem a imersão óbvia, que é um surf, um esporte, um mergulho, uma caminhada pela costa vai trazer um pôr do sol, você sentar ali na praia, ver o horizonte, como eu estava falando, que me impactou. Então, essa parte imersiva, de contato direto, já é muito interessante, mas a gente pode pensar em imersão audiovisual, né? Assim, você ver documentários sobre os oceanos te conecta. Eu tava falando agora do Vitor, né? Que fez uma imersão. Nosso embaixador do Ocean Prize, Vitor Bezerra. Ele fez uma imersão linda dele fazer um tour pelos oceanos e levando a pessoa, tipo... ele criou uma realidade virtual, né? E vai levar em hospitais, inclusive com crianças que não têm oportunidade de fazerem essa imersão, de mergulharem nos oceanos através da realidade virtual. Isso é muito legal, inclusive para afetar essas pessoas que não vivem nas cidades costeiras, isso é uma forma incrível deles entender a potência desse mundo embaixo d'água, né? Exatamente, e aí assim, o oceano tem uma coisa que é muito bonita, né? Primeiro ele nos conecta. Assim, é um lugar que todas as terras desse planeta que a gente vive maravilhoso estão conectadas por água, pelos oceanos. E segundo, que tem algo que eu gosto de refletir muito, que acredito que seja o único, talvez, se tiverem aí pessoas que façam comentários aí depois, tenham outras opções, comentem, mas é um dos poucos lugares do mundo, se não for o único, que a gente não consegue criar barreiras. Então, assim, ele oficialmente nos conecta mesmo, sabe? Sem barreiras, sem fronteiras. E aí tá tudo ligado, que vai pra segunda... O lixo de um país chega na costa do outro. Que vai pra segunda parte da minha resposta, que eu te falei que eu ia responder em 2 vezes, né? Tá tudo conectado. Então, assim, você ser um biólogo, um oceanógrafo, um surfista, é mais óbvio que você vai entrar num movimento pelos oceanos. Mas eu gosto muito de desmistificar essa entrada no movimento, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, Antônia, eu quero fazer parte, ou eu achei interessante o que você falou, mas eu não me vejo no movimento, mas como que eu posso ajudar? Primeiro, assim, todas as escolhas que a gente faz todos os dias na nossa vida importam. O que a gente está consumindo? O que a gente está comprando? Que material que está vindo isso?
Hoje, uma das grandes questões que a gente vê no plástico, uma das grandes ameaças que a gente vê, já falei a palavra, é o plástico. O plástico está em tudo quanto é lugar. Eu morei no Havaí há 4 anos e tem uma grande área de plástico ali no Oceano Pacífico que traz, através de vento e correnteza, chega plástico do mundo inteiro nas ilhas que não são dali, mas estão conectados ali. Isso acontece em vários lugares do mundo. Já fiz muitas limpezas. A Parley, a organização que eu trabalho, começou há 12 anos atrás fazendo limpezas, inclusive. Foi um dos principais caminhos falando sobre o plástico, porque o plástico é realmente uma linguagem que todo mundo conhece, né? Assim, independente de onde você está no mundo, de qual cultura você faz parte, se você fala plástico, as pessoas conhecem. Então, ao você consumir, ao você pensar na sua compra, a nossa compra é um voto diário. A gente fala muito de eleições e de política, o que a gente consome é o nosso grande voto, sabe? Sim. O que a gente passa, a comunicação que a gente passa. Então, assim, eu gosto muito de desmistificar a palavra ativismo também, mais como uma ação, porque eu me lembro um momento que eu sou ativista ou não sou ativista? Eu tinha que escrever uma mini bio minha e eu escrevia e apagava, escrevia e apagava, escrevia e apagava. Eu apanho nesses bios. E assim, tem gente que se você é da arte, você pode criar música, poesia, livros, coisas incríveis que trazem conscientização. Mas isso é um tema interessante aqui, que a gente já falou algumas vezes com algumas pessoas, que é tipo, eu sinto que eu comecei como um ativista, né? Eu queria tangibilizar, empoderar o bem e ter as boas ações ter mais valor dentro da nossa economia e mercado. E em vários momentos me senti ativista. Só que em algum momento, se eu queria ver aquele movimento crescer, eu precisava botar o meu boné de ativista de lado e virar um empresário e falar a linguagem do mundo real. O outro dia eu estava trocando lá no Talks lá, que infelizmente você não pôde estar. No próximo eu vou. Com o Mister, que ele falou um pouco sobre isso também, que, cara, ele é um líder social na Rocinha, trabalha com mais de 60 crianças. Maravilhoso o projeto dele, vivendo um sonho. E, tipo, cara, pra ele, eu imagino pra qualquer líder social, é frustrante ter que comprovar números pra receber recursos. Porque ele sabe da importância do trabalho dele ali dentro da comunidade. Sim. E ele tá tendo que agora adaptar essa linguagem pra se adaptar pra alguém que busca lucro. E ele mesmo falou, na fala dele, que ele tem abrindo muito o olhar dele, como eu, em termos de... Cara, é a linguagem do mundo real. Se a gente quer potencializar nosso impacto, a gente precisa se conformar com esse sistema para poder redirecionar ele, né? Então, hoje você se considera ativista ainda? Aonde você vê o papel do ativismo dentro do teu negócio, né? Tipo, o negócio, até mesmo a Parley sendo uma associação sem fins lucrativos, não deixa de ser uma organização com um modelo de negócios, com toda uma estrutura, planejamento. A Parley tem os dois, né? Ela é empresa e ela é organização de terceiro setor também. Perfeito, então... A gente está em 12 países, então tem formatos diferentes aí, dependendo de cada organização. Perfeito. Diretamente respondendo, com certeza me considero uma ativista. Eu demorei muito tempo para assumir. Sou. E agora eu sou uma ativista, vamos lá. Mas com certeza Você tem o jogo de cintura do jogo corporativo. Eu comecei a minha carreira muito na área social, assim, então eu comecei muito trabalhando com desenvolvimento socioeconômico de territórios, então eu tive muito essa linguagem assim, de campo e de um genuíno interesse em vidas, sabe? Ao mesmo tempo, tem um lado acadêmico que a gente estuda, e tem um lado empresarial que a gente acaba entrando, e eu como geógrafa tenho uma frase que a minha mãe fala para mim, que eu gosto muito, que é buscar latitude. Latitude no sentido de conversar e buscar pontes em diferentes áreas. Cada um tem ferramentas, cada um tem paixões, cada um tem suas comunidades que fazem parte. Eu acredito muito que uma das ferramentas que eu mais consegui adquirir na minha vida é exatamente ser essa ponte entre empresa, território, pessoa, negócio,
buscar trazer todos esses pensamentos e essas atitudes, essas intenções, essas soluções de forma conjunta. Então eu busco muito fazer isso. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, né? Assim, todo mundo tem uma ferramenta que pode ser aplicada no movimento, que pode ser super interessante e que cria essas conexões e que façam elas acontecerem. Mas quando a gente fala da área ambiental, a gente precisa de escala. Total. Então, assim, para chegar em escala, a gente tem que engajar o maior número de pessoas possíveis. E se a gente ficar só no núcleo do meio ambiente, a gente não consegue isso. Então ainda a gente tem que tem os problemas que são abrir. interligados, né? Quando você estuda as ODS, você vê o quão interligado cada um é. Não existe, né, combater um ODS sem falar sobre a pobreza, questões sociais e tudo mais. São extremamente interligados, mas falando um pouco sobre assim, educação dos oceanos, né? Eu acho que vocês têm algumas questões alguns pilares ali de conscientização, de ativismo, e tem um terceiro pilar também, né? Qual? Sim. Conscientização, imersão e ativismo. Perfeito. Explica isso, porque assim, para mim, a conscientização é uma ferramenta fundamental. Assim, ontem você falou que você adora o Pedro Werneck, e o Pedro Werneck falou da importância da conscientização, Oi, sabe? Pedro, se estiver assistindo. Então, ele esteve aqui e falou, inclusive aí, ele estava sentado aqui, pra você ver que não é só, essa não é a minha cadeira, tá? Eu fico trocando mesmo. Mas o que é esses 3 pilares, qual é a importância da conscientização para você? Como assim, agora eu estou numa organização que é um network colaborativo internacional, que é a Parley for the Oceans. A gente está em 12 países de atuação. E aí eu comecei a pensar assim, como que eu posso ter uma educação que funcione em todas essas culturas? Porque vai desde Brasil, Argentina, pelas Américas, Estados Unidos, até Índia, Maldivas, Austrália, África do Sul. Então, assim, são lugares com histórias muito diferentes, culturas muito diferentes. Então, como pensar em uma linha que, mesmo tendo educação, a parte educacional customizada para cada região, para fazer sentido com as pessoas que a gente está falando em cada território, eu queria ter uma linha que conectasse todos os programas que a gente tem. Então, assim, a primeira é a conscientização. Eu gosto muito de trabalhar e tem acredito que 2 formatos assim maiores na área de educação ambiental, que tem a ver com inspiração, que é a linha que eu gosto de trabalhar, tentando abaixar essas barreiras de acesso ao máximo, mostrando a beleza do meio ambiente, mostrando a beleza dos oceanos, aí sim falando sobre as ameaças, mas antes de qualquer coisa, criando essa conexão com esse meio ambiente, através da conscientização. Tem movimentos ambientais que talvez até mais conhecidos no mundo, historicamente, aí falando de, né, tem organizações gigantes que é mais de apontar o dedo, você está errado, isso não é assim. E eu acho que tem o seu lugar isso também, tá? Eu sei exatamente, eu concordo 1.000.000%. E a gente aqui recompensa boas ações. A gente não necessariamente olha pro ruim, a gente é igual a você, mas eu também reconheço que essa galera tem também o seu mérito. Também movimenta. Importante a galera ter accountability, né? Essa responsabilidade, assim. Então assim, cada um com a sua estratégia, cada um com as suas ferramentas, né? E todo mundo colocando as ferramentas para jogo, é isso que a gente quer. Então, Vamos assim, juntos. Estamos juntos. Então, eu busco essa conscientização através de inspiração, trazendo a beleza, trazendo a importância, trazendo fatos, trazendo conexão e aí focando em algumas ameaças também, não em todas, porque senão a gente se sente muito pequeno, né? Na Parley, especificamente, a gente foca em poluição por plástico, mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Então, conscientização. O segundo pilar é a imersão, que tem a ver com o que eu estava falando, que a gente só cuida do que a gente ama. Então, várias formas de imersão, sendo dentro d'água, sendo através de uma aula de yoga, que a meditação é o som de uma baleia, sendo uma realidade virtual, sendo um filme, sendo uma música, até a imaginação. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Blue Mind, Mente Azul, de um querido autor que infelizmente não está mais com a gente, Wallace J. Nichols, que ele fala sobre a importância de se ligar com a água. E mesmo se você não consegue ter
um oceano, um rio, o seu chuveiro já é... E até a sua imaginação te conecta. Então, assim, tem muitas esferas de imersão que a gente consegue trabalhar. E aí, por último, que acho que é a minha parte predileta, porque eu trabalho muito com educação para ação. Passei muito tempo na minha vida vendo a educação sendo a solução de tudo, em eventos. Educação é solução, educação é solução. Eu comecei a ficar um pouco revoltada, porque eu acho que é uma resposta meio política, assim. Ninguém vai falar, não, educação não é solução. Ninguém vai discordar, mas o que é sobre educação? Por que educação? O que a gente tem que fazer na educação? E eu gosto de chegar nesse conceito que é de educação para ação, de não parar só na nossa mente, a gente entender a importância, mas não fazer nada com aquela informação. Mas sim entender e ver o que eu posso fazer dentro das minhas limitações, dentro da minha cultura, dentro do meu território, dentro das minhas comunidades diferentes, que todos fazemos parte de várias comunidades, né, sendo a nossa família, sendo o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. E aí pensar em educação para a ação. Então, assim, essa é sempre a minha intenção quando eu falo de educação. E aí o terceiro pilar é o ativismo. Como que a gente, uma vez que você já se apaixonou pelos oceanos, você já entende a importância, você já entende as ameaças, como que você se insere nisso através das suas próprias ações. E aí isso é diferente para cada pessoa. Claro. Perfeito. A gente... Nossa diretora já deu tempo ali que a gente já ultrapassou, mas eu quero... Ultrapassamos, não, a gente fingiu que não viu, mas a gente seguiu. Bagunça! Não, tô brincando, zero bagunça, mas a gente vai... Eu tenho um último assunto aqui que eu acho que é importante, que eu acho muito legal, tá? Que é, tipo, desenvolvimento de novas metodologias, novas ferramentas, equações, assim. Eu lembro que... Quando eu tive a ideia da Magic, a ideia inicial, né? Porque eu falo, a ideia hoje da Magic não é minha ideia mais, é de todos nós. São várias pessoas que passaram aqui para construir o que a gente teve. Mas quando eu tive a primeira ideia, eu não acreditei no potencial. Porque eu pensei, tipo, cara, quem sou eu para criar um novo modelo econômico, sabe? Às vezes a gente esquece que os sistemas, as metodologias atuais foram criados pelo ser humano. E dessa mesma forma, nós, seres humanos, podemos desenvolver novas metodologias, novas ferramentas que vão redirecionar a sociedade. E no momento que eu ganhei essa confiança, eu realmente comecei a acreditar na Magic como uma nova solução que a gente poderia desenvolver. E o nosso modelo é bem matemático, tá? Ele é um sistema econômico que, para todo mundo na superfície, a gente apresenta como esse modelo de gamificação, de eu faço bem, ganho karma, gasto nos produtos. Sim. Mas, cara, tem todo um comonomics que a gente chama, tokenomics ali por trás, que respeita oferta, demanda, emissão, queimo de moeda, lastro. Cara, é muito complicado, é uma equação mesmo, que a gente usa o sistema do Iris Plus, que é uma taxonomia de impacto usada pelo GIN, que é o Global Impact Investing Network. A gente usa metodologias de economia, Theory of Money, para poder definir uma equação estável dentro da nossa economia. É muito matemático, é muito complexo. A gente tem muito orgulho, inclusive... Eu, dentro de todo esse pensamento, eu comecei a ganhar confiança de começar a escrever um livro sobre nossa metodologia e toda a nossa visão de mundo que eu quero em algum momento lançar, que também foi um processo de, ver uma prima minha lançando um livro e eu, caramba, a gente pode lançar livro? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Então, cara, eu acho isso tudo muito legal e muito interessante. E vocês têm uma metodologia, né? Uma equação. Me explica, por favor, o que é isso e... Qual foi a inspiração ao ponto de te dar até essa confiança e essa luz técnica de desenvolver uma nova forma de trabalhar para promover a conscientização, promover a educação e tudo mais? Primeiro, assim, parabéns por perder o medo ou ir com medo mesmo, porque é isso, assim, eu acho que... mas e se eu errar, e se eu fizer algo que não dê certo? Só quem está tentando que consegue fazer coisas que não dão certo e vai aprendendo até que dê certo. Não existe nenhum negócio no mundo que comece perfeito. Inclusive a Magic, nesse sentido, era isso.
tudo isso que eu falei foi anos de construção. Sim. A imersão que a gente contratou uns consultores na Suíça para desenvolver o Tokenomics, para entender tudo isso, foi depois de já ter lançado a Magic e já ter batido cabeça com a moeda e entender que a gente precisava aprimorar. Então, só fazendo. Quem tenta. Só fazendo. E assim, aí eu gosto de pensar, né, quando a gente está inovando, quando a gente está fazendo algo novo, muita gente talvez não vai acreditar, mas tudo bem, assim, a gente vai achando aqueles que acreditam ao nosso redor, a gente vai achar algumas pedras, mas aí o que a gente faz? A gente pula a pedra, a gente passa em volta, a gente cava a pedra, a gente carrega a pedra, pinta a pedra, faz o que for necessário, mas... Escreve uma poesia na pedra. Escreve uma poesia, a gente dá um jeito, cava ali, vai por baixo, entendeu? A gente dá um jeito, porque é isso, só consegue quem tenta. Então, eu acho que tem que tentar mesmo. E não deu certo agora, um aprendizado para tentar de novo e fazer melhor. E talvez não dê certo de novo, mas a outra vez vai ser melhor e cada vez vai ser melhor. E assim, e nesse processo eu tenho certeza que você conheceu pessoas incríveis, inspirou pessoas incríveis, foi inspirado por pessoas incríveis. Então, isso é vida, isso é a nossa trajetória. E a gente trabalhar com propósito é um grande luxo até, né? Assim, e acho que não fica melhor do que isso na nossa vida. Então, assim, para todos que estão ouvindo, tentem. Trabalhem, com propósito. Façam, porque preencher a gente precisa disso, precisa todos de vocês. nós. Exato. E aí, assim, entrando na equação, Qual não é uma equação matemática, assim, não precisa pegar papel e caneta. Fluxo, não, mas pega, mas anota, é uma soma, anota. é uma soma. Nesse sentido de desmistificar o ativismo, eu comecei a trabalhar um projeto de jovens que se chama Ocean Uprise. Começou há 3 anos atrás, porque o jovem ele quer algo muito rápido, ainda mais nos dias de hoje, né, que todas as mídias e formas de comunicação é tudo muito rápido. E também querem ver algo tangível saindo daquelas ações deles ou do que eles estão aprendendo muito rápido. Então, eu criei um projeto de 6 semanas que a gente implementa essa equação, mas que não se aplica só para jovens, se aplica para todas as idades. Que é a primeira parte da equação, gente. Paixão. O que você é apaixonado? E aí eu gosto de fazer a provocação de observar o seu próprio corpo, porque uma coisa é eu estar aqui falando com você, tipo, os oceanos são isso, isso e aquilo. Outra coisa tá assim, os oceanos são isso, aquilo. Literalmente o meu coração começa a bater mais rápido. Então não é uma coisa, o que faz seu coração bater mais forte. É literalmente assim, bota a mão no seu coração, o que faz seu coração bater mais forte? O que quando você fala, você está empolgado? Isso é o que te move. Isso é a sua paixão. Isso é a sua conexão. Então esse é o primeiro gancho, assim. O segundo gancho é quais são as suas ferramentas. Todos nós nascemos com dons. Acreditem, gente, vocês têm ferramentas e coisas que vocês sabem fazer. Sendo um dom de organizar, gerenciar, algo super difícil. O mercado precisa muito disso. Sendo de criatividade, de arte, de sei desenhar bem, sei tocar música, sei engajar pessoas ao meu redor, sei contar boas piadas e através disso eu engajo. Tem muitas ferramentas aí ou sou super acadêmico, gosto de estudar, gosto de ler. Cada um tem um perfil. Tem ferramentas naturais, que a gente já nasce nesse mundo tendo, e tem ferramentas que a gente vai adquirindo com a nossa vida. Então, quando eu digo ferramentas, eu estou englobando essas 2 áreas. Então, paixão, mais ferramentas, mais comunidade. Como uma boa geógrafa que gosta de mapear territórios, de conhecer os diferentes territórios, história, como que a nossa sociedade foi formada, por que a gente está da forma que a gente está, olhando para o presente, olhando para o passado, para que a gente consiga planejar um pouco melhor o futuro, né? Já leu Sapiens? Já, mudou minha vida, adoro esse livro. A gente falou sobre, eu não li, mas Nossa, tem que ler, tá? 21 lições para o século XXI me mudou minha vida também. Mas o Sapiens realmente, assim... Eu achei meio denso, eu vi muitos vídeos, eu quase já sei. Os primeiros
4 capítulos fazem você quase desistir, mas você tem que ter resiliência e ultrapassar. Eu não passei os 4 capítulos, cara. Tenha resiliência e passa, porque vale a pena. Muito bom. Eu já vi conta a história da humanidade dele. esse livro. Vi muitas palestras dele falando sobre o livro, Sim. eu meio que sei dos contextos, mas eu realmente o livro acabei não entrando. Sim. Desculpa te cortar. Comunidade. Não, imagina. Terceiro. Comunidade em termos assim, de entender, né, assim, onde a gente está inserido. Então, assim, hoje nós fazemos parte de uma comunidade ambiental. Perfeito. Nós fazemos parte de uma comunidade carioca. Estamos no Rio de Janeiro aqui agora. O que significa que fazemos parte do Brasil, do mundo, a gente pode ir escalando. Também fazemos parte da comunidade de surf, também fazemos parte da comunidade acadêmica, né, nos nossos estudos, a nossa família, nossos amigos, tudo isso são meios que a gente vai transitando e que são traços em comum com outras pessoas que torna aquilo uma comunidade. Então eu gosto de ampliar essa definição de comunidade por todas essas esferas. Diante o Harari, isso inclusive foi quase um instinto da humanidade para a sobrevivência, né? Tipo, esse pertencimento às comunidades ajudou muito a gente crescer como uma humanidade. A gente não vive, né? Sem comunidade. Perfeito, exato. Como que você teria a comida que você come hoje em dia se não fosse uma comunidade, se não fosse o coletivo? Como que a gente estaria vestido aqui? Perfeito. Como que a gente teria tudo que a gente tem, nossa casa, amigos, lazer, estudo, tudo, livros, se não existe esse senso coletivo e essa comunidade, pessoas diferentes utilizando suas ferramentas, né? Então, assim, a gente não vive sem coletivo, somos seres sociais e somos seres que precisam dessa coletividade. Então, vamos lá, paixão. Mais ferramentas, mais comunidade. Eu recentemente acrescentei o criatividade. Criatividade. Adorei. Pelo menos uma pitada. Adorei. E, se eu não sou criativo. É criativo. Todo mundo tem algo criativo dentro de si. Para, pensa, começa a escrever, bota uma música, chama um amigo, alguém da sua família, começa a trocar uma ideia. E tudo isso vai trazendo essa criatividade que tem a ver com você colocar a sua personalidade no que é o último ponto, que é a ação. Então, paixão, mais ferramentas, mais comunidade, com a pitada de criatividade, é igual a sua ação. Então, assim, é isso. Conforme, né, você vai se identificando, vai entendendo o que você pode fazer, quais são as escolhas que você tem, quais são as comunidades que você faz parte e agir no seu dia a dia dentro do que é possível para você. Muita gente acha que é tudo ou nada, eu preciso virar o ambientalista perfeito. Não. Faz o que é possível, começa com uma ação. Sim. Assim, se eu posso fazer um convite aqui, pense, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, qual é a ação que você pode sair daqui hoje e pensar que eu vou hoje, a partir de hoje eu não vou mais consumir tal coisa de plástico. Hoje eu vou convidar meus amigos e a minha família para assistir um documentário legal. Hoje eu vou num evento ambiental. Hoje você está aqui ouvindo esse podcast, fazendo essa ação, né? Tudo isso são formas de você se interar mais com o movimento e fazer parte dele. A gente fala muito na Magic sobre fugir do eco-chato e ser eco-sexy, porque a gente sente que, infelizmente, tem a sustentabilidade. Muitas vezes entra num nicho de sustentabilidade, fica numa bolha, aí as outras pessoas, 99% das pessoas não conseguem olhar para aquilo porque simplesmente já ficaram, né, tipo, meio afastados daquela pauta, né? Então, até é engraçado, porque nas nossas ações de conscientização ambiental, a gente chama atrizes, às vezes, que não tem nada a ver com a sustentabilidade. Eu tive um caso recente que a gente chamou e ela ficou toda sem graça. Tipo, cara, eu não sei nada sobre sustentabilidade, eu nem reciclo. E eu falei, amiga, chega pra mostrar o seu interesse. Por que você não está se envolvendo? Tipo, traz essa verdade para os seus seguidores, para isso despertar movimentos, porque não é só a gente ficar aqui com um monte de ambientalistas eu sou perfeito falando, e faço igual a mim, né? Exato, eu não sou perfeita. Exato, eu falo do plástico, sabe? Eu falo do plástico assim, eu faço o meu máximo para reduzir
Plástico. Hoje, inclusive, eu trouxe 3 garrafas aqui, porque os outros dias a gente tinha que ficar com plástico aqui, porque a equipe toda trabalhando, morrendo de sede, a gente acabou tendo plástico. É muito difícil, tá em tudo. Me deixou desconfortável. Hoje a gente trouxe garrafas mais ecológicas para poder estar aí ajudando a galera. Mas cara, eu tô na estrada, viajando, a água acabou, eu pego uma garrafa de plástico sem peso na consciência. Antigamente eu tinha um pouco esse peso quando eu entrei nesse... Um pouquinho de peso, fala a verdade, Thais. Porque Um pouquinho. Não, eu acho que, tipo, no momento que eu virei uma pessoa, um porta-voz pro movimento da Magic, eu me senti obrigado a ser perfeito. É impossível, é impossível. Aí a gente fica tentando alcançar o impossível. Exato. E aí isso acaba desmotivando a gente, né? Pra encerrar aqui, a gente tem que encerrar. Infelizmente, a gente vai ter já passamos muito, já pedimos desculpas, já é a segunda vez. Mas até uma provocação aqui, tipo, paixão. Sua causa é animal? É meio ambiente? É combater a fome? Qual é a sua paixão? Olha pra dentro pra mergulhar a atuação. Vou puxar um pouco a sardinha pra Magic. Até uma provocação aqui, tá? Ferramenta. A Magic é uma ferramenta para você fazer o bem. A nossa plataforma facilita você encontrar a sua causa. Então, dependendo da sua paixão, você consegue encontrar a sua comunidade, os seus amigos. Encontrar amigos. As nossas ações voluntárias são experiências de impacto gamificadas para conhecer pessoas da sua comunidade, para você entender que você não está sozinho nessas pautas. Então, a Magic não deixa de ser uma comunidade também, né? De pessoas que estão querendo fazer o bem. Não pessoas que estão fazendo o bem para ganhar algo em troca. É muito mais uma questão de viabilizar boas ações, porque a gente sabe que a vida é difícil e às vezes a gente precisa de estímulos para viabilizar a boa ação. E o quarto elemento, qual era de novo? Criatividade. Criatividade, perfeito. Aí você me fala, eu já não sei como que pode ser criatividade dentro desse contexto que eu te falei, tipo, é na criatividade das experiências que a gente fomenta para provocar essa conscientização, pode ser, ou seja, na criatividade na forma que a gente faz o bem. Como que me ajuda aqui a finalizar a equação dentro do contexto da Magic? Olha, isso aqui onde a gente está é criatividade. Perfeito. Né? Perfeito. Você está juntando aí a sua causa, colocando aqui, criando um podcast, trazendo pessoas para troca de ideias, com conhecimento, com um visual bonito e de uma forma leve. Exato. E de uma forma acessível. Perfeito. Então, assim, isso é um grande exemplo de criatividade, além de vários outros. Sim. Aí que você já até mencionou, mas como a gente está em um exemplo, vou pegar esse exemplo aqui mesmo. Perfeito. Não, então a gente vai cada vez mais aprimorar essa metodologia dentro da nossa visão da Magic, porque eu acho que tem muito para aprender. Você é uma pessoa muito respeitada no mercado e eu estou honrado de estar aqui do teu lado. Obrigado pelo tempo. Eu espero que a gente cada vez mais aproxime, né, a Parley com a Magic nas nossas soluções e cresça esse ecossistema de impacto, né? Eu gosto muito do fato que vocês têm uma visão muito colaborativa, né? Até mesmo quando eu falo sobre projetos que a gente está realizando com a Ruth e você fala tão bem deles, né? Teoricamente, concorrentes que, na verdade, no nosso mercado a gente precisa ampliar isso e entender... A gente quer somar forças, a gente não pode concorrer no meio ambiente principalmente, gente. Exato. A gente tem que somar, a gente precisa de escala, a gente tem que celebrar que existem várias organizações ambientais aí com propósito, querendo fazer o bem, com pessoas que estão respirando isso todos os dias e se conectar e que podem conectar outras pessoas nesse ambiente também. Quanto mais gente, melhor. É sobre isso, é sobre somar forças. E eu também queria deixar um convite para puxar uma sardinha aqui, já que você puxou a sua sardinha. Vai, vou até a hora. Tcharam! Sigam a Parley, parley.tv, a Parley _Latam também, da América Latina. A gente está sempre aí colocando oportunidades de trabalho, oportunidades de voluntariado, todas as ações que a gente faz pelo mundo, inclusive aqui pela Parley Brasil. Me sigam também, Antônia _Mascarenhas, ativista, geógrafa. E é isso, assim, é uma honra também poder estar aqui, também compartilhar não só com você, mas com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Fica esse convite para vocês fazerem parte desse movimento mais uma vez. Todo mundo é bem-vindo, não tem idade, não tem cultura, raça, cor, história. Todo mundo é bem-vindo nesse movimento.
Então, assim, a gente conta com a presença de todos, com essa escala, com essa intenção de todo mundo de deixar esse mundo melhor, para a gente viver num mundo melhor, para próximas gerações viverem em um mundo melhor. E se divirta também no caminho um pouco, né? Divertido estar aqui com você. Adorei. Muito obrigada. Para os oceanos. E pelos oceanos, isso aí, nossa hashtag. E é isso, se divirta um pouco, porque a vida também já tem todos os seus pesos. É importante que a gente traga um pouco de leveza, um pouco de diversão. E tenha impacto com pessoas queridas ao nosso redor e trazendo mais e mais escala aí para o movimento. Drop the mic!